Quando pensamos na imensidão infinita do universo, comumente nos perguntamos quais objetos misteriosos podem ser encontrados em outros sistemas solares. Na verdade, a exploração espacial ainda está só começando. Enquanto cientistas de todo o mundo trabalham intensamente para estudar detalhadamente corpos celestes em nosso sistema planetário, podemos apenas especular sobre aqueles planetas e entidades galácticas além do universo visível. Um objeto de uma galáxia distante, vagando por nosso sistema solar, é uma circunstância rara. Durante o vídeo de hoje, gostaríamos de observar de perto um desses objetos misteriosos. Não faz muito tempo, a NASA conseguiu descobrir um objeto fascinante, cuja origem está em uma distância desconhecida. Esperamos que você aprecie esse tema empolgante! O cometa de um mundo alienígena. O corpo celeste em questão, que pode ser estudado detalhadamente com a ajuda do telescópio espacial Hubble, da NASA, foi chamado pelos cientistas de 2I Borisov. As imagens deslumbrantes da NASA mostram 2I Borisov orbitando próximo a uma galáxia espiral distante. Especialmente fascinante é o centro azul brilhante do cometa. 2I Borisov foi descoberto em agosto de 2019. O primeiro capaz de detectar o cometa estranho no firmamento não foi um renomado funcionário da NASA, mas um astrônomo amador que, da Crimeia, reconheceu o corpo celeste. Após a descoberta rodar o mundo, a NASA também estudou o objeto misterioso e deu ao cometa o nome de seu descobridor. As investigações dos peritos revelaram que 2I Borisov era um visitante extraordinário de uma galáxia estrangeira. O cometa foi o segundo objeto conhecido, originado no espaço interestelar, a visitar o nosso sistema solar. Depois que os pesquisadores da NASA descobriram a descoberta sensacional que encontraram, observaram o cometa com o famoso telescópio Hubble, da renomada agência espacial. Quando começaram as investigações, 2I Borisov se localizava a cerca de 326 milhões de quilômetros do nosso planeta azul. O estudo do núcleo cometário recebeu atenção especial, já que seu tamanho e estrutura podem fornecer informações importantes para os cientistas. Os funcionários da NASA descobriram, atônitos, que o núcleo de 2I Borisov era 15 vezes menor do que suspeitava-se. O raio do núcleo, portanto, mede menos de meio quilômetro. Com a ajuda desses números, os cientistas podem tirar outras conclusões importantes para as pesquisas. Os especialistas esperam no futuro poder detectar em nosso sistema solar outros corpos celestes originários de outras galáxias. Depois, querem comparar as formações entre si e determinar quais diferenças e semelhanças as descobertas galáxias mostram. Swift J1357.2. Corpos celestes como 2I Borisov não são as únicas formações galácticas que atraem o interesse de equipes de pesquisa internacionais. Cientistas descobriram uma estranha estrutura a cerca de 5.000 anos-luz da Terra, que recebeu o nome de Swift J1357.2. Muito pouco se sabe da composição da estrutura misteriosa. Alguns especialistas suspeitam que Swift J1357.2 é um sistema binário extremamente complexo, que consiste de uma estrela e de um buraco negro. O certo é que a estrela circunda completamente o centro de sua órbita em menos de 3 horas. O corpo celeste tem o período orbital mais curto conhecido de todos os objetos espaciais descobertos até hoje. A essa altura, você deve se perguntar como é possível uma estrela orbitar ao redor de um buraco negro sem ser completamente sugada pela entidade monstruosa. Ao contrário da primeira suposição, buracos negros não têm a propriedade de engolir objetos inteiros. Absorvem apenas partes da matéria, que se movem muito perto de seu horizonte de eventos. Além disso, a massa de matéria que um buraco negro pode absorver de uma vez é limitada. Se houver mais material próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro do que ele pode absorver, a matéria correspondente forma um chamado disco de acreção.
Tal formação também pode ser vista no caso do Swift J1357.2. Porém, os detalhes diferem consideravelmente dos representantes desse fenômeno descobertos anteriormente. O disco de acreção no Swift J1357.2 se comporta quase como uma onda e garante que a estrela companheira do sistema seja regularmente escurecida. Superaglomerado Holorogium. O superaglomerado Holorogium nos mostra mais uma vez o quanto os sistemas no espaço podem ser diversos e extraordinários. Essa estrutura extraordinariamente grande é uma coleção de mais de 350 mil galáxias individuais que coexistem em um espaço denso. Está localizado entre 700 milhões e 1,2 bilhão de anos-luz da nossa Terra. O acúmulo de galáxias diferentes tem 550 milhões de anos-luz de diâmetro e uma massa total de 100 quatrilhões de sóis. No superaglomerado Holorogium, encontramos Abell 3266, um superaglomerado que é uma das áreas mais massivas em nosso universo. Objeto misterioso no aglomerado do Esquadro. A cerca de 220 milhões de anos-luz de distância, o aglomerado do Esquadro está muito mais perto do nosso planeta do que Holorogium. Embora o grande aglomerado de galáxias seja comparativamente próximo à Terra, observar a estrutura é muito mais difícil do que podemos imaginar. A razão é o fato de que o aglomerado do Esquadro é, em grande parte, obscurecido pela poeira interestelar da Via Láctea. O que torna as descobertas que os pesquisadores são capazes de fazer, mesmo com as adversidades, ainda mais importantes. Algum tempo atrás, os especialistas encontraram um objeto misterioso no aglomerado de galáxias que passou a ser chamado de o Grande Atrator. A enorme estrutura se move pelo espaço a mais de 320 mil km por hora de velocidade. Mais tarde, soube-se que o Grande Atrator é uma estrutura imensamente grande, com uma massa de 10 quatrilhões de sóis. Tem uma força gravitacional incrível, que tem influência direta sobre algumas estruturas cósmicas adjacentes. O 1.27. A superestrutura galáctica chamada U1.27 é composta de 73 quasares. Os quasares são os núcleos ativos das galáxias, que nos aparecem no espaço como um cone de luz semelhante a um ponto. Também são frequentemente encontrados nas imediações de buracos negros. O 1.27 também é conhecido como o Grande Grupo de Quasares, por causa de seus numerosos quasares, e é atualmente considerado a estrutura mais massiva no universo conhecido. O 1.27 cobre uma área de mais de 1 bilhão de anos-luz. A descoberta da superestrutura trouxe alguns enigmas para os especialistas. Até o momento, acreditava-se que o universo sempre pareceria homogêneo em uma escala macro, ou seja, o universo sempre pareceria o mesmo, independentemente do ponto de vista do observador. O 1.27 rompe essa tese, conhecida como princípio cósmico, e faz, mais uma vez, com que os pesquisadores reconsiderem suas descobertas sobre a natureza do nosso universo. A Grande Muralha de Sloan. A Grande Muralha de Sloan foi descoberta em 2003 como parte do Sloan Digital Sky Survey, um projeto conjunto em grande escala de várias organizações, com o objetivo de explorar sistematicamente grandes partes do céu visível, usando métodos físicos variados. Após ser descoberta pelas equipes internacionais, a gigantesca parede de galáxias recebeu o nome de Grande Muralha de Sloan. A estrutura composta de incontáveis galáxias individuais está localizada a cerca de 1 bilhão de anos-luz da Terra e tem 1,38 bilhão de anos-luz de comprimento. Com dimensões gigantescas, a Grande Muralha de Sloan representa cerca de 5% do diâmetro do universo visível para nós. Além disso, abala a visão de mundo anterior da exploração espacial. Atualmente, a pesquisa se baseia na suposição que o universo foi criado há cerca de 13,7 bilhões de anos. No entanto, alguns físicos acreditam que uma estrutura tão gigantesca como a Grande Muralha de Sloan teria levado ao menos 100 bilhões de anos para se formar completamente. A bolha cósmica gigante.
Antes de chegarmos ao final do vídeo de hoje, gostaríamos de observar uma estrutura gigantesca que repetidamente causa rebuliço na exploração espacial. O enorme objeto, chamado em inglês de Blob, por muito foi considerado a maior estrutura conhecida no espaço. Ao mesmo tempo, é considerado uma das estruturas mais antigas que se tem notícia no universo. O objeto misterioso é composto de bolhas de gás gigantescas e muitas galáxias, chamadas de bolhas de Lyman Alpha. A bolha cósmica gigante está localizada a cerca de 11 bilhões de anos-luz da nossa Terra e ocupa um espaço de mais de 200 milhões de anos-luz. As bolhas individuais dentro da estrutura geralmente têm diâmetro de incríveis 400 mil anos-luz e são assim 4 vezes mais longas que nossa galáxia. Pesquisadores suspeitam que a bolha não foi formada até 2 bilhões de anos após o Big Bang. A estrutura tem se movido cada vez mais pelo espaço ao longo de milhares de anos, estando hoje muito mais longe do seu local de origem galáctico do que estava há cerca de 11 bilhões de anos. Esperamos que você tenha gostado de nossa excursão aos objetos e estruturas mais extraordinários do nosso universo. Achou uma estrutura galáctica particularmente fascinante? Aguardamos suas opiniões e sugestões nos comentários. Muito obrigado pelo seu interesse. Até a próxima!